E, Leandro, quando a gente fala de câmbio, né? Eu sei que quando a gente vê no mercado é daquelas variáveis mais difíceis de se prever, de se montar a posição, especialmente no curto prazo, né? Prever a direção do câmbio realmente acaba sempre humilhando economistas, analistas, investidores, é bem difícil. Mas, a grosso modo, quais são as principais variáveis que influenciam na taxa de câmbio? Bom, em primeiro lugar, acho que como o Alexandre falou, o que nós temos que pensar como investidores é manter o nosso poder de compra, né? Ou como pessoas, enfim. Então, dinheiro X, né? Ele vai produzir aí a capacidade de comprar Y em algum bem, em algum serviço ou qualquer coisa que nós necessitemos. Então, basicamente, a gente sempre tem que pensar em poder de compra ao longo do tempo. E aí vem a figura do dólar como reserva de valor global, né? Algumas décadas atrás se trocou o ouro pelo dólar como reserva de valor. Isso, inclusive, gerou uma vantagem impressionante, né, para os Estados Unidos ao longo da história recente do mundo, porque você imprime a reserva global de valor, e aí nós temos que entender que existe também uma certa inflação em dólar, até por conta disso. Mas, basicamente, ao longo da história do Brasil, a inflação na moeda brasileira foi bem maior do que a inflação na moeda norte-americana, né? Então isso gera aí a importância de entender como é que funciona a cotação da moeda brasileira em relação à cotação da moeda americana. Especialmente quanto maior for aí o seu nível de vida, mais atrelado será o seu custo em relação ao dólar, né? Porque os seus custos são dolarizados. E mesmo para a população em geral, é muita coisa dolarizada, basicamente alimento. O preço de alimento é em dólar, né? Outros bens são em dólares e assim por diante. Até o iPhone que você utiliza, o preço é em dólar e assim por diante. Então, basicamente, as variáveis são sim. Uma das variáveis mais importantes é a capacidade do Estado brasileiro pagar as suas dívidas, né? Se nós acreditamos que o Estado está sendo responsável do ponto de vista fiscal, ele vai ter a capacidade de pagar um prêmio de juros menor do que se ele for irresponsável. Então, basicamente, uma variável super importante é acompanhar como é que o Estado brasileiro está conseguindo organizar suas contas, né? Isso vale para qualquer país. A segunda variável importante é a expectativa de crescimento de um país em relação ao outro. Porque, basicamente, se um país está mais forte economicamente, ele tem mais capacidade também de pagar sua dívida do que um país que não está crescendo economicamente. Então, o jogo básico assim para avaliar o fluxo de capitais no mundo, que é basicamente o que acontece, né? Você tem uma montanha de recursos denominados em várias moedas, e nós temos esses recursos indo para uma moeda ou para outra, dependendo da taxa de juros e de uma série de outros fatores. Esse país tem capacidade de pagar sua dívida? Número um. Número dois, esse país tem aí expectativa de crescimento econômico? E aí tem um terceiro aspecto, que é um aspecto mais político, os outros também são políticos, mas esse é mais político, que é a estabilidade desse país. Esse país tem instituições, né, tem regras pré-definidas que não vão mudar da noite para o dia, não vai ao sabor, né, de um novo governo, de uma nova circunstância, acontecer uma implosão, né, do sistema político, econômico, social de um determinado país. Então eu colocaria essas três variáveis como as variáveis principais para a gente acompanhar, e o nosso acompanhamento sempre é relativo, né? É um país em relação ao outro, porque não é absoluto. A gente está vendo, acho que o Urich tem alertado muito sobre isso, uma certa corrida para ver quem é que desvaloriza a sua moeda de maneira mais eficiente para poder concorrer mais, né, no âmbito do comércio global. Então, a questão dos déficits, do crescimento, é um país em relação ao outro e não necessariamente há uma medida única que a gente tem que avaliar em relação a como está aquele país. Eu acho que